Boa tarde, cambadianos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Cultura e Comunicação. Hoje vamos falar sobre uma obra, né, um poema de Antônio Jacinto. Antônio Jacinto, né, que é, né, um dos grandes escritores angolanos. Mas para a nossa conversa temos aqui então a nossa irmã Emília, né, posso assim dizer. Emília Lubito. Ok, Emília Lubito. Ela que vai falar então conosco nessa conversa acerca deste poema. Vamos discorrer um pouquinho, né, quais são as interpretações, né, deste poema tão belo de Antônio Jacinto. Bem, Emília, tudo bem? Hein? Tudo, obrigada. Okay. Obrigada pelo convite. Sem nenhum cansaço? Não, estou mais descansada agora. Ok. Bem, Antônio Jacinto, né, que nasceu no Gulungu Alto em 28 de setembro de 1924, fez seu estudo em Luanda e trabalhou como funcionário de escritório. E teve, né, algumas obras, essa, né, que é a carta de um contratado, que vamos analisar aqui hoje, né, fazer uma pequena interpretação desta mesma obra com a nossa Emília. Emília, bem, tens aí o livro Antologia Casa do Estudante do Império, né? Uma antologia, né? Exatamente. Um Okay. livro de escritores angolanos, poetas, principalmente. Ok. Bem, tem aí o poema, né, de Antônio Jacinto. A Emília vai fazer então a leitura deste poema e depois vamos prosseguir assim aquilo que vai ser a nossa conversa. Vamos lá, com a nossa humilde voz. A poesia de Antônio Jacinto, que tem por título Carta de um Contratado. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Uma carta que dissesse deste anseio de te ver, deste receio de te perder, deste mais que bem querer que sinto, deste mal indefinido que me persegue, desta saudade a que vivo todo entregue. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Uma carta de confidências íntimas, uma carta de lembranças de ti. Dos teus lábios vermelhos como tacula, dos teus cabelos negros como diloa, dos teus olhos doces como uma conga, dos teus seios duros como uma boca, do teu andar de onça e dos teus carinhos, que maiores não encontrei por aí. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que recordasse nossos dias de capopa, nossas noites perdidas no capim, que recordasse a sombra que nos caía dos jambos, luar que se coava das palmeiras sem fim, que recordasse a loucura da nossa paixão e a amargura da nossa separação. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que não a lesses sem suspirar, que a escondesses do papai bombo, que a sonegasses a mamá quiesa, que a relesses sem a frieza do esquecimento. Uma carta que todo quilombo, outra a ela não tivesse merecimento. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Uma carta que te levasse o vento que passa. Uma carta que os cajus e cafeeiros, que as hienas e palancas, que os jacarés e bagres pudessem entender. Para que o vento a perdesse no caminho. Os bichos e plantas compadecidos do nosso pungente sofrer. De canto em canto, de lamento em lamento, de farfalhar em farfalhar, te levassem puras e quentes as palavras ardentes, as palavras magoadas da minha carta, que eu queria escrever-te, amor. Eu queria escrever-te uma carta, mas, meu amor, eu não sei compreender. Por que é, meu bem? Porque tu não sabes ler e eu, desespero, não sei escrever também. Uau! Um poema tão lindo, uau! Já imaginaste de declamar esse poema para alguém, algo assim parecido? Não, tenho que olhar para a câmera, não? Ok. Não declamaria para alguém. Para um público talvez, mas para alguém específico não. Ok. Bem, depois dessa leitura, Emília, então o que é que, né, realmente o eu lírico, né? Qual é a tua ideia dessa leitura? O que está a dizer na tua ideia, né? O que é que te toca desse poema? Primeiro, eu queria frisar que poesias não se explicam.
Sim, Então sim. eu poderia apresentar a minha visão, Sim, a tua aquilo visão, sim. que a poesia me transmitiu. Sim. Uma das coisas é que provavelmente pela linguagem dá para perceber que foi há tempos passados, num Ok. tempo de escravatura. Uau. Provavelmente o eu lírico ou o personagem era escravo. E eles vivem em uma região pouco desenvolvida, digo, em uma aldeia, provavelmente. E que ambos são analfabetos. Também percebi que eles tiveram uma relação, mas é uma relação que se quebrou. E ele quis recordar a sua amada sobre tudo que passaram por meio dessa carta. Mas infelizmente o nosso personagem não sabe escrever. E ainda que soubesse, a sua amada não sabe ler. Então é uma poesia um pouco triste, traz um sentimento agridoce. Porque dá para ver que eles vivem um romance, ou viveram um romance muito bom, que infelizmente nunca poderão passar por escrito. Mas isso, tipo, é fruto da colonização, algo assim parecido, porque acho que em função do tempo, né, que se fez ou que se construiu esse poema, foi um tempo, digamos assim, colonial, né? Exato. Então também teve alguma implicação. O analfabetismo, no caso? Ok, Sim, ok. com certeza, com certeza. Nós sabemos, e não é segredo para ninguém, como é que os Exato. escravos viviam. Naquela época havia muitas opressões e uma delas era o impedimento do aprendizado. Eles não podiam aprender a ler ou a escrever. Alguns tinham privilégios, alguns escravos que calhavam se calhar com chefes mais brandos, tinham certos privilégios de aprender, mas nem todos tinham esse. E eu penso que o personagem dessa poesia não tinha esse privilégio. E a sua amada também não teve o mesmo privilégio, tinha outras preocupações, outras tarefas. E que não me julguem, mas eu penso que esse romance, essa passagem de amor foi algo escondido. Ok. Foi escondido, não foi uma coisa que eles tiveram a abertura de viver e o mundo pôde testemunhar. Foi um romance que viveram, mas foi um romance escondido. E que talvez isso de alguma forma influenciou no fato de nem ele poder escrever, nem ele poder contar para os demais. Tipo, achas que foi assim algo, digamos assim, sigiloso? Eles se encontravam mais sigilosamente? Muito sigiloso, ninguém podia saber. Tanto que ele diz que ela guardaria a carta do seu pai e a mãe também. Então era algo que não... Era um romance que não... Era sigiloso, como disse, era sigiloso. Não vou usar outra expressão. Essa é a ideia. Ok. Mas também acho que essa questão do analfabetismo e tudo mais, né, é uma questão que se refere muito no poema, né, quando disseste e tudo mais. Mas também havia algumas pessoas que não eram, ou seja, tinham um estatuto de assimilado naquele tempo e tudo mais, né. Ele se calhar não realçou, né, nesse poema, mas existia naquele tempo alguma coisa desse gênero assim. Eu penso que sim, é que eu disse, há sempre os privilegiados. Os privilegiados provavelmente tiveram a oportunidade de aprender. Por isso é que eu frisei que provavelmente o romance deles foi escondido, foi de modo sigiloso. Porque ainda que ele não pudesse escrever, se ele pudesse contar, ele contaria a alguém privilegiado que pudesse escrever por ele, para que ele então pudesse enviar para a sua amada. Porém, nem a sua amada poderia ler. Mas se a amada pudesse contar, entregaria a alguém com privilégios que aprendeu a ler para ler o que sua amada escreveu para ela. Já vê esse embaraço todo. Eles não podiam contar para ninguém, e não sabiam escrever para continuar a segredar aquilo que eles viviam. Enfim, mas é uma história linda, um romance lindo. Sabe, uma coisa que me chamou muita atenção, o título do poema, Carta de um Contratado, como se fosse tipo alguém contratado, alguém que, ou seja, que faz parte de um contrato, algo assim parecido, né? Algo assim parecido. Fica assim um pouquinho, né? Carta de um Contratado. É um título que também me chamou muito a atenção. E agora, Emília, na forma como ele escreve e tudo mais, não te chama nenhuma atenção, é muito intenso. Eu vi que a coisa é muito intensa, algo assim parecido. Amores proibidos são intensos. Amores proibidos são intensos. São intensos. Ok.
Eu vejo que há uma certa intensidade do eu. Ele está sempre a falar, eu queria. E trazendo sempre essa temática, né? essa ideia da questão dela não saber, né? Se ela soubesse, se ele também, né? soubesse, poderiam conseguir, né? escrever essa tal carta. Uma carta que não foi possível ser escrita por causa da questão também do analfabetismo, né? E outra coisa que eu podia imaginar aqui, já que a nossa imaginação nos permite viajar bastante. Não, mas é que o mundo da poesia é muito vasto. Nós podemos falar daquilo que nós... É que provavelmente a separação deles não foi uma escolha deles. Eles tiveram que se separar, porque se falarmos da época de escravidão, talvez ela teve que se mudar, apareceram novos chefes, ela teve que se distanciar e isso causou uma separação. Então, uma das formas que talvez manteria a união deles seria a carta, para continuarem a segredar os seus romances, lembrar dos tempos passados. Mas nem isso eles tinham. Então, eu também pensei nisso. Provavelmente ela teve que se mudar, porque ela era uma escrava e não era dona de si. E eles não queriam se separar e só restou lembranças. E eles, ainda à distância, se pudessem escrever, continuariam mantendo esse contato à distância, escrever cartas um para o outro, mas nem isso podiam. Ok, é uma coisa muito intensa, meu. Mas se fosse tu, naquele tempo, o que é que farias? Deixa eu tentar imaginar a personagem, a linda Amada. É um pouco difícil imaginar a Amada porque o nosso personagem escreveu, estamos a falar do personagem, não do escritor. Sim. O personagem que viveu essa história. Eu penso que, na verdade, tentar imaginar a personagem amada dele, se fosse eu não teria muitos limites para começo de conversa, porque eu não seria dona de mim. E conhecendo a minha personalidade, eu sou o tipo de pessoa muito zelosa, muito calma, obediente. Eu me manteria... Talvez o máximo que eu pudesse fazer seria tentar aprender a ler, se eu pudesse, tentar aprender, criar mecanismos secretos, de modo a tentar voltar a manter contato com o meu amado. Mas eu sei que não haveria muito por se fazer. E por mais que eu imaginaria milhares de formas de tentar resolver a situação, porque estar apaixonado com sentimento ardente com alguém que você se separou é doloroso, é triste, principalmente quando é segredo, os pais não podem saber. Então, além do próprio meio que impediu eles viverem esse romance, que é o meio de escravidão, a própria família, se levarmos para essa geração, agora já não somos escravos, agora temos imóveis e tal, a família seria um grande empecilho para que eles pudessem viver o romance deles. Eu vejo assim. Desse jeito? Desse jeito. Ok. Bem, recomendarias para outras pessoas lerem esse poema? Claro, principalmente os que estão apaixonados e não estão a poder viver os romances. Escrevam cartas, vocês podem escrever. Okay. Eu recomendaria que lessem, e lessem mais. Existem várias outras poesias angolanas e se pudessem encontrar esse livro, é muito interessante, tem muitas poesias aqui. Recomendo, eu amo leitura, então recomendo que leem mais vezes essa poesia. E uma beleza da leitura é essa, você vai ler a primeira vez, se calhar não vais ver a mensagem. Quando lês a segunda, a terceira, a quarta, tu vais começar percebendo coisas que tu não viste nas primeiras leituras. Então leiam, e se calhar vão notar coisas que nós aqui não discutimos, mas são também bastante interessantes. Ok. Bem, pessoal, vamos encerrar então aqui a nossa conversa com a Emília, né? Falou muito, né? Foi uma conversa, digamos assim, curta a respeito deste poema, né? De Antônio Jacinto. E eu acho que nós podemos finalizar de novo lendo o poema, não? Ou não? Podemos. Então vamos finalizar também, né? Lendo o poema de Antônio Jacinto. E só quero pedir que dê o like, compartilhe e subscreve ao canal. Bem, vamos então encerrar com a leitura, né, do poema com a Emília. Carta de um contratado. Após uma discussão, né? Eu queria escrever-te uma carta, amor.
Uma carta que dissesse deste anseio de te ver, deste receio de te perder, deste mais que bem querer que sinto, deste mal indefinido que me persegue, desta saudade a que vivo todo entregue. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Uma carta de confidências íntimas, uma carta de lembranças de ti, dos teus lábios vermelhos como tacula, dos teus cabelos negros como de loa, dos teus olhos doces como uma conga, dos teus seios duros como uma boca, do teu andar de onça e dos teus carinhos, que maiores não encontrei por aí. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que recordasse nossos dias de capopa, nossas noites perdidas no capim, que recordasse a sombra que nos caía nos jambos, luar que se coava das palmeiras sem fim, que recordasse a loucura da nossa paixão e a amargura da nossa separação. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que não a lesses sem suspirar, que a escondesses do papai bombo, que a sonegasses da mamãe quiesa, que a relesses sem frieza do esquecimento. Uma carta que todo quilombo, outra a ela não tivesse merecimento. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Uma carta que te levasse o vento que passa. Uma carta que os cajus e cafeiros, que as hienas e palancas, que os jacarés e bagres pudessem entender, para que o vento a perdesse no caminho. Os bichos e plantas compadecidos do nosso pungente sofrer, de canto em canto, de lamento em lamento, de farfalhar em farfalhar, que levassem puras e quentes as palavras ardentes, as palavras magoadas da minha carta. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Eu queria escrever-te uma carta. Mas, meu amor, eu não sei compreender. Por quê? Por quê? Por quê, meu bem? Porque tu não sabes ler. E eu, oh, desespero, não sei escrever também. Ok, estamos juntos, camarada. Tchau.